Segunda de Pedro, capítulo 3, os versos de 14 a 18. A palavra de Deus diz assim: portanto, amados, enquanto esperamos essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria condenação deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Estudar a Bíblia nos livra do perigo. Não é muito diferente o contexto que vivemos no século 21 em relação àquilo que os nossos irmãos e irmãs do primeiro século, como é o tempo e o contexto dessa carta que o apóstolo Pedro escreveu, daquilo que vivemos hoje em termos de perseguição religiosa, em termos de frouxidão ética, em termos de imoralidade, e em termos até de dificuldades financeiras, principalmente aqueles que se assumiam publicamente como cristãos, perseguidos que eram. Em determinado momento da história da igreja, muitos cristãos estavam, como alguns de nós no século 21, frustrados, até decepcionados, e alguns desencantados, e outros até desesperançados. Ou seja, já haviam perdido a esperança da promessa de redenção na segunda vinda de Jesus, achando até que Jesus estava demorando muito para voltar, porque eles erraram na interpretação das palavras de Jesus, e o apóstolo João vai explicar isso para a gente, quando Jesus falou sobre Pedro, depois da restauração, e falou também de João, e eles pensaram que Jesus havia dito, inclusive, que João não morreria, porque ficaria vivo até Jesus voltar, mas eles pensavam que Jesus ia voltar rápido, bem cedo. Mas Jesus já havia dito nos seus ensinos que o dia e a hora só o Pai sabe. Não tem como calcular isso, não tem como determinar isso. E aí o apóstolo Pedro escreve para a igreja, e ele não escreve para uma igreja específica, ele escreve para todos os cristãos que estavam ali, desde Jerusalém, no Oriente Médio e também na Ásia, e já no Ocidente, e ele tenta encorajar a igreja a permanecer firme. E ele então escreve um alerta para a igreja de Jesus Cristo, falando da necessidade de estarmos preparados para a segunda vinda de Jesus, quando ele virá julgar vivos e mortos, e aqueles que nele creram pela fé, arrependidos do seu pecado, terão a herança eterna no céu, e aqueles que não creram, permanecendo então na condenação do pecado, receberão como destino a morte eterna, a danação eterna no inferno. E aí ele vai explicar que o tempo para Deus é diferente do nosso tempo, porque nós calculamos o tempo em termos de cronologia, cronos, no relógio, mas Deus observa o tempo conforme a sua eternidade e a sua onisciência. O tempo de Deus é kairos, é um tempo eterno aonde tudo sempre é.
ele diz, para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega adiantado. Deus sempre age na hora certa. E é interessante que depois de todo esse argumento, ele começa esse contexto final do capítulo, e ele vai dizer o seguinte, olha, e ao final da carta, ele, queridos, Deus está na verdade sendo paciente. Por isso Jesus ainda não voltou. E a paciência de Deus, embora na perspectiva humana nós cristãos a vejamos como sofrimento, porque sofremos perseguição, dificuldades as mais diversas, enfermidades, problemas, mas aos olhos de Deus, na perspectiva de Deus, no coração de Deus, a paciência é salvação. Porque na verdade, Deus não quer que ninguém se perca, está escrito isso na Bíblia. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então ele não pode acelerar, apressar, adiantar a segunda vinda de Jesus para julgar os vivos e os mortos, os que creram e os que não creram. Deus é longânimo, e longanimidade é fruto do Espírito Santo. E o que quer dizer a Bíblia quando diz que Deus é longânimo, paciente? A ideia de longanimidade é como você pegar uma borrachinha dessa, de prender papel, de prender dinheiro, quando se tinha dinheiro para prender em borrachinha, mas aquelas borrachinhas que você compra na papelaria, aí você vai esticando. Aí chega uma hora que parece que não dá mais, você para, estica mais um pouquinho, estica mais um pouquinho. É assim, essa é a ideia da paciência de Deus. Se precisar permitir que você padeça desafios, dificuldades, enfrente lutas e problemas, para que pessoas à sua volta, ao seu redor, próximo de você, creiam em Jesus, a partir do seu testemunho, Deus vai permitir que você sofra. Porque a paciência de Deus é salvação para os perdidos. E aí vem o alerta de Pedro, então, para nós, igreja, e também para aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou aqueles que estão afastados, negligentes da verdade de Deus, da esperança da fé em Cristo Jesus. E é quando a gente destaca o texto, em especial o verso 16, para dizer e mostrar à igreja, calma, que estudar a Bíblia nos livra do perigo. Que perigos são esses que nós podemos destacar nesse texto, em especial, como disse no verso 16? O primeiro deles é que, estudando a Bíblia, nós temos libertação do perigo da falta de entendimento bíblico. Agora sim. A Bíblia diz, e é interessante isso, eu construí a frase dessa forma de propósito. A Bíblia diz que na própria Bíblia tem coisas difíceis de se entender na Bíblia. Parece confuso. E é. Mas não se iluda, não se engane. Alguém diz que vai ler a Bíblia porque quer entender tudo o que a Bíblia fala. Querido, eu lamento te decepcionar. Querida, eu lamento te decepcionar, mas isso nunca vai acontecer. Porque se a própria Bíblia diz que na Bíblia tem coisas difíceis de entender, quem somos nós, seres humanos, com a nossa capacidade intelectual, racional limitada, para querer entender tudo o que a Bíblia diz? E se não bastasse, o fato da Bíblia dizer que tem coisas difíceis de entender, a Bíblia também diz que tem coisas que Deus não nos revelou.
E não adianta você querer ficar fazendo conta, inventando, e eu louvo a Deus. Em relação à segunda volta de Jesus, que é o contexto geral da carta, é interessante porque, ao longo da história, todos os que marcaram o dia e a hora da volta de Jesus erraram, glória a Deus. Todos erraram. Porque o próprio Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai que está no céu. Os anjos não sabem, o próprio Jesus não sabia e não sabe. Não tem como. E ainda mais, o texto bíblico vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, que tudo aquilo que Deus queria que nós conhecêssemos dele, Ele revelou. Então, se Ele não revelou, como dizem os irmãos pentecostais, é mistério. E como entender o mistério? Rudolf Otto, ao definir religião, ele se vale de conceitos estabelecidos por Santo Agostinho, e ele diz, é um mistério tremendo. Você tem que crer. E quando você lê a Bíblia, quando você estudar a Bíblia, leia pensando que a Bíblia vai te ajudar a acrescentar, aumentar, fortalecer a sua fé. Não porque você quer entender. Porque desejar ler a Bíblia para entender tudo é muita presunção, é pecado contra Deus. Isso acontece porque a compreensão bíblica vai muito além da razão humana, vai muito além da racionalidade humana. Paulo chega a dizer na carta aos Coríntios, na primeira carta, que ele não pregou palavras persuasivas, ele não pregou filosofias, ele não pregou teorias, ele pregou o Cristo crucificado, e essa deve ser a nossa mensagem. E aí, num determinado momento, tentando explicar isso para a igreja, ele vai dizer, porque essa pregação parece loucura para quem não crê. E aí você talvez suspire e diga assim, então é só para quem não crê, para nós que somos salvos, dá para entender. Aí ele diz, mas aprove Deus salvar pecadores pela loucura da pregação. Ou seja, até pessoas salvas não conseguirão entender tudo. Porque tem coisas na Bíblia, e tem coisas na ação de Deus, que até para nós parece loucura. Eu aprendi com um dos meus pastores, o pastor que me batizou, João Falcão Sobrinho, que depois foi meu professor na faculdade teológica também, e quando acontecia alguma coisa assim que ninguém tinha como explicar, e ele não tinha um texto bíblico para justificar o fato, e alguém perguntava, pastor, e aí, o que aconteceu? O senhor explica? Ele disse, irmão, não é que o Espírito Santo atua mesmo? Isso não tem explicação, é obra de Deus, é ação de Deus, é mistério de Deus. Ou como diria o meu cunhado, o falecido pastor Maurício Cruz, já contei a história do pastor pentecostal que ia pregar no culto na praça, lá no Itapema, no Guarujá, e na hora que ele começou a ler a Bíblia, deu um estouro no transformador da praça e apagou a luz da praça. E o velhinho com a Bíblia na mão, olhou para o poste, estendeu a mão e disse, está repreendido Satanás em nome de Jesus. Pum, deu outro estouro e a luz voltou. E aí eu perguntei, e aí Maurício, o que você fez? Ele disse, Fernandão, pelo sim, pelo não, eu levantei a mão e disse, glória a Deus. Quem sou eu para duvidar da ação e dos mistérios de Deus? Ainda mais sabendo que a Bíblia diz que para eu estar livre do perigo da falta de entendimento bíblico, eu preciso estudá-la. Mas estudá-la com a consciência clara de que o próprio texto diz que tem coisas difíceis de entender. E para essas coisas, eu não devo dedicar demasiado tempo e atenção. Porque na hora certa, no tempo de Deus, o Espírito Santo há de revelar ou
se ele não falar nada, aleluia, glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Se você não vai, o problema é seu. Mas glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Outro perigo, do qual o estudo bíblico nos livra, o perigo da ignorância bíblica. Não é a mesma coisa. Falta de entendimento aqui não é a mesma coisa que ignorância. A palavra usada pelo apóstolo para falar de ignorância é falta de instrução bíblica. Ou seja, no contexto anterior, ele fala de pessoas que liam a Bíblia querendo entender e não conseguiam. Agora ele fala de pessoas que não sabiam nada mesmo sobre a Bíblia. Talvez nunca tivessem lido, inclusive, ele escreveu essa carta para cristãos. Ele não escreveu para incrédulos. E ele está dizendo que muitos irmãos, membros de igreja, talvez nunca tinham lido a Bíblia. E isso existe hoje no século 21. Já disse certa feita de um irmão que me ligou há muitos anos atrás, 22 anos atrás. Ele estava preocupado, nervoso, ele chorou no telefone: pastor, eu já procurei, já fui na concordância, em tudo que é lugar, e eu não acho. Ele disse: o quê? Aquele versículo que diz, a 2000 chegará, mas de 2000 não passará. Eu digo: mas na Bíblia? Eu falei: tu não vai achar. Ele: como, pastor, não vou achar? Eu falei: porque isso não está na Bíblia, isso não existe na Bíblia. Em lugar nenhum a Bíblia diz isso. Mas ele estava chorando, achando que ele era um crente incapaz, porque não achou isso na Bíblia, porque faltava esse conhecimento. Se você olhar o verso 18, ele vai dizer: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de Cristo. E esse conhecimento aqui é uma capacidade de compreensão das verdades reveladas, não de compreensão daquilo que é mistério, não de compreensão daquilo que não foi revelado. Agora, como você vai ter conhecimento, compreensão daquilo que é revelado, se você não lê a revelação? Se você não tem habilidade no manuseio da revelação, vai ficar igual aquele indivíduo lá. O que lê sobe nos livros e olha do outro lado da parede. O que não lê olha na parede e reclama que não consegue entender nada. Quem lê sabe mais. Quem lê a Bíblia, além de saber mais iluminação tem do Espírito Santo de Deus, para compreender as verdades reveladas pelo Senhor. Se não bastasse o desafio de você se libertar da preocupação de ler a Bíblia, tentando entender tudo, você precisa também se libertar da ignorância bíblica, da falta de leitura bíblica, da falta do conhecimento da verdade bíblica. Porque senão você vai ficar como pessoas, pensando que quando morre vira anjinho. Tem segmentos cristãos que falam isso. Ah, virou anjo. Aonde está escrito isso na Bíblia? Ah, morre o bebezinho, aí põe lá, virou uma estrelinha brilhando no céu. Que Bíblia que diz isso, que quem morre vira estrela? Que Bíblia que diz isso?
Ou como hoje uma irmã compartilhou com a gente, o Alisson deu até um pulo na cadeira na classe da EBD, que ela estudando a Bíblia numa igreja que se diz evangélica, o pastor, professor da classe, disse que não tem como ter certeza da salvação, e não tem como ter certeza de ir para o céu. O Alisson deu um pulo na cadeira e disse, ué, então anulou a graça. Aí eu aproveitei e disse, Alisson, me ajuda, porque quem falou besteira foi um pastor, então é melhor ficar quieto. Como? Se a Bíblia diz que é possível ter certeza da salvação, se a Bíblia diz que o salvo tem a garantia de ir para o céu, a Bíblia diz que a pessoa que crê em Jesus e entrega a Ele a sua vida, para que Ele seja seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que essa pessoa recebe um carimbo, recebe um selo, que garante a entrada no céu, o selo do Espírito Santo. Mas, infelizmente, essa ignorância bíblica tem destruído vidas. E o estudo bíblico é o que nos livra desse perigo. Outro perigo, a distorção da revelação bíblica. Você só vai se libertar da distorção da revelação bíblica se você estudar a Bíblia. Confissão positiva. Eu declaro, eu determino. Alguém disse há um tempo atrás, não faz muito tempo, aqui na igreja mesmo, se não me falha a memória, quando lemos aquele texto de Atos, quando os discípulos, os apóstolos Tiago e João estavam indo para o templo orar e tinha um mendigo ali, e aí ele disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso vos dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. E aí a pessoa comentou, porque eles determinaram a cura. Em nenhum lugar o texto bíblico permite pensar assim. Eles não determinaram nada, até porque a observação que eles fizeram, a declaração que eles fizeram, foi uma declaração de fé. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Ou seja, se há poder é no nome de Jesus. Se há milagre é Ele que realiza. Mas está aí a confissão positiva. Está aí a teologia da prosperidade. Eu disse na sala de aula, esses dias atrás, para os meus alunos na faculdade, e vou repetir aqui, igreja não é cassino. Se você acha que você vai entrar na igreja e colocar uma moeda, uma nota lá e vai girar a manivela e vai ficar rico, você está no lugar errado, filho. Você vai para o cassino. Só que você vai ter que ir fora do Brasil ou num clandestino, porque no Brasil é proibido. Se for pego no clandestino, vai preso. Isso não existe. Se você quer ganhar um salário de 10 mil, dê um dízimo de 1.000. Que Deus é esse que faz barganha? É o Deus do escambo? Isso não existe. Dízimo é 10% do que Deus me deu, do que eu ganhei. E não do que eu quero ganhar. Você vai dar 1.000, você vai dar 5.000, você vai dar 10.000, querendo ganhar 100.000, vai continuar ganhando um salário mínimo e endividado, porque para dar 1.000, 5.000, 10.000 de dízimo, você pegou emprestado em algum lugar, está enrolado, está devendo. Não existe isso. Isso é distorção da verdade bíblica. G12, M12, MDA, eu falo desses movimentos porque eu estudei todos eles e me matriculei em cursos de iniciação desses movimentos para que eu pudesse conhecer. Aí eu vou lá no encontro e lá eu resolvo a minha vida e eu volto sem problema nenhum. Volta sem problema até acabar o culto domingo à noite. Quando você vai para casa na segunda-feira, às vezes não espera nem segunda-feira. Chega em casa, a mulher fala que tem uma conta para pagar, que está lá atrasada, aí pronto, acabou a unção, acabou tudo. Acabou a unção. Ou então ela fala que quer comprar, sei lá o que ela precisa comprar para casa, e você diz que não tem dinheiro para comprar.
E aí eu quero ver, aí, ou acontece como já aconteceu comigo, né? Experiência própria, hein? Você sai da igreja na unção, foi uma bênção, culto, aí chega em casa, você vai ver lá os gols do Flamengo, como é o meu caso, né? Ou do Corinthians, ou do Palmeiras, ou do Santos, que anda perdendo também. E aí falei para a mulher, puxa, saiu a camisa nova, eu quero comprar. Ela disse, então eu vou comprar isso assim. Eu falei, não, mas não tem dinheiro para comprar isso. Ela, hã? Eu digo, então o negócio é o seguinte, ninguém compra nada, vamos continuar na unção. Isso não existe, querido. Não é um encontro de um final de semana que vai acabar com os problemas da sua vida. Se isso acontecer, se isso de fato acontecesse, a Bíblia era mentirosa. Jesus era mentiroso. O alerta de Jesus no Evangelho de João é o seguinte, no mundo você vai ter aflição, filho, mas tenha bom ânimo. E ele não diz que você vai vencer o seu problema, ele diz, eu venci o mundo. Ou seja, talvez você tenha que viver com esse seu problema, contornar esse seu problema, tentar resolver esse seu problema e esperar pela fé até que a vitória chegue para você, porque quem venceu foi ele. Deus te criou para ser vencedor. Que Bíblia que está escrito isso? Que Bíblia que diz que Deus criou você para ser vencedor? A Bíblia que Deus revelou pelo Espírito diz que Deus nos criou para a sua glória. E diz também que vai ter problema, vai ter falta de dinheiro, vai ter crise conjugal, vai ter filho rebelde, vai ter inimigo perseguindo. Mas diz que Deus dá graça, o Espírito nos consola, nos fortalece e Cristo nos dá a vitória. Mas são distorções. A teologia relacional, Deus não é onisciente, é por isso que você passa problema. Seu filho está com câncer porque Deus estava cochilando e não viu que o câncer chegou na sua casa. Vá para o inferno com essa ideia do capeta. Se o câncer chega na nossa casa, na nossa família, Deus sabe que chegou. E Ele permitiu que chegasse, porque Ele tem um propósito. Qual é o propósito? Talvez nós não sabemos. E não vamos saber, não saibamos, e talvez a gente não consiga entender isso nunca. Mas que Deus tem um propósito a ser revelado em tudo o que acontece conosco, para o bem ou para o mal, isso a Bíblia diz. E diz mais, Ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. E diz mais ainda, pode quem quiser pensar o mal contra mim, mas Deus transforma o mal em bem. Está escrito lá em Gênesis. Quando José reencontrou os seus irmãos, que ficaram com medo dele se vingar pelo mal que fizeram a ele, ele disse, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Essas distorções bíblicas todas estão aí. Agora está na moda, além do hipercalvinismo, Deus predestinou alguns para a salvação e os outros pobres, coitados, miseráveis, já estão predestinados para a perdição e vão para o inferno. Está perdido, está lascado. E agora, como é que a gente sabe quem foi predestinado para a perdição? E outra, o que a Bíblia fala sobre predestinação? Qual lugar na Bíblia que diz que alguns foram predestinados para a perdição? Nem na Bíblia dos calvinistas eu achei isso escrito. E se não bastasse essa ideia doida, agora tem o neocalvinismo. E aqui em Penápolis tem. Deus ama você, Jesus morreu na cruz por você. Mas não tem como você saber se você é salvo ou não. Você tem que fazer boas obras a sua vida inteira para você garantir a sua salvação. Ué,
Que graça salvadora é essa que depende das minhas boas obras? E outra, a igreja que me conhece. Quem não me conhece, basta você ficar frequentando para me conhecer. Eu sou muito sincero, eu sou muito honesto. Se eu tivesse um Deus que dependesse de mim, fazendo boas obras para ser salvo, eu dava um chute no traseiro desse Deus e ia me virar sozinho. Porque eu quero um Deus que continue sendo Deus e que tem poder de fazer uma obra de salvação, de libertação, de transformação, apesar de mim, das minhas capacidades, das minhas boas obras. Porque a Bíblia diz que eu fui criado por Deus para fazer boas obras. E não há garantia de salvação para quem faz boas obras. Lá em Mateus 24, 25, Jesus vai explicar isso aí. Ah, mas em teu nome nós curamos enfermos, expulsamos demônios. Ele disse, eu não conheço vocês. E quando ele chama as ovelhas, ele diz, vocês já têm a herança que é dada para vocês lá no céu. E vocês cuidaram dos pobres e necessitados. E quando fizeram isso, cuidaram de mim. E aí os camaradas nem sabiam o que eles tinham feito. Aí Jesus falou, quando você visitou um preso na cadeia, quando você deu comida para um mendigo, quando você deu roupa para alguém que estava com frio, você foi na casa de um doente orar por ele, quando você fez isso por esse povo todo aí, você fez para mim. Ou seja, o indivíduo estava fazendo boas obras, e ele não tinha nem noção do que ele estava fazendo, era boas obras, mas a garantia da morada no céu é por causa da salvação em Jesus. Tanto é que Jesus diz, vocês vão possuir por herança aquilo que está preparado para vocês lá no céu, desde a fundação do mundo. Depois é que ele vai falar, além de serem salvos, vocês fizeram essas obras. O que o apóstolo Tiago diz, na sua carta, é que as nossas ações de bondade, a nossa vida em compaixão, devem evidenciar a nossa fé, devem testemunhar a nossa fé. Não o contrário. A Bíblia não diz em lugar nenhum que as minhas ações de bondade, eu vivendo a compaixão, consigo garantir para mim salvação. Isso não existe na Bíblia, isso é heresia, isso é pecado. Ensinar isso na igreja é maldição. E se não bastasse o liberalismo teológico, venha como está, que bom. E alguém até disse para mim, não faz muito tempo, pois é, pastor, porque está escrito lá na Bíblia, venha como está. Falei, não, isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Falei, não, pastor, falei, não, está escrito no hino. Eu venho como estou, eu venho como estou. Ah, mas Jesus não disse, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Eu falei, não, aí, peraí. Aí, além de não saber o texto bíblico, você está torcendo a verdade bíblica e arrumando um problema. Isso é heresia. Venha como está, mas uma vez que você teve encontro com Jesus, muda de vida. Porque salvação, conversão é mudança de mente, é mudança de vida. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo no meu corpo, na minha carne, eu não vivo mais para satisfazer os anseios e desejos da carne. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Porque Ele me amou e se entregou por mim. Ele morreu na cruz por nós. Ecumenismo é tudo uma religião só, é tudo uma igreja só. Não, não é não. Não é não. Tem igreja aí que diz que é evangélica, mas não acredita na Trindade. Outras dizem que são evangélicas, mas não acredita que o Espírito Santo seja Deus. Outras dizem que são evangélicas, mas não acredita que Jesus é Deus. Ele é apenas um profeta iluminado. Cuidado com isso. Se fosse tudo igual, a gente estava enrolado, porque já tem igreja dos gays, igreja LGBTQIA+, quem quer ser membro lá?
pastor transexual, pastora transexual. Eu li uma notícia ontem de um trisal gospel, um casal de uma cidade aqui do interior de São Paulo, que se diz evangélico, mas que são 3 pessoas casadas e que vivem maritalmente como se tivesse tudo bem. E aí, como não tem igreja para eles, eles estão pensando em criar a igreja do trisal. Deve ser a igreja do trisal endemoniado, encapetado. Essas maluquices não têm base bíblica, isso é distorção. Como identificar essas coisas? Teologia feminista, teologia gay, tudo isso é distorção, gente, tudo isso é maldição, isso não existe. Você quer entender sobre empoderamento feminino? Eu comentava com a irmã Regiane hoje pela manhã. Olha, as feministas acham que descobriram o empoderamento feminino. A Bíblia fala de empoderamento feminino desde que o mundo existe. E a mesma Bíblia que diz que a mulher é um instrumento de bênção na mão de Deus e que tem poder para exercer liderança, para vencer batalhas, é a mesma Bíblia que diz: mulher, seja submissa ao seu marido, porque ele é o sacerdote da família, ele é o chefe do lar. Obedeça a Cristo, e pela sua obediência a Cristo, seja submissa ao seu marido. E isso não há nenhum paradoxo, não há nenhum contrassenso. Empoderamento não é liberdade para fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Empoderamento é a capacidade de reconhecer o seu potencial e o seu papel na família e na sociedade. Mas essas coisas todas estão aí, e as pessoas estão acreditando, essas igrejas estão abarrotadas, essas igrejas estão lotadas, transbordantes. Porque as pessoas não conseguem perceber a distorção da revelação bíblica, da verdade de Deus. E por que não conseguem? Porque elas são destruídas por esse perigo mortal, destruidor, porque não estuda a Bíblia Sagrada, não estuda a palavra de Deus. Estudar a Bíblia livra a gente do perigo da distorção, da revelação bíblica. E por fim, estudar a Bíblia nos livra do perigo da morte eterna no inferno. Vamos ler o verso 16 aí, abra de novo a sua Bíblia. Quando ele diz aqui, ele está se referindo ao apóstolo Paulo. Ele descreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Falando sobre a vinda de Jesus, sobre a salvação em Jesus, a necessidade de perseverar na fé. E aí o apóstolo Pedro vai dizer sobre as cartas de Paulo. Contém algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis, aqueles crentes que estão com a cabeça no mundo e de vez em quando vêm na igreja para ver se consegue aliviar o peso da própria consciência, esses distorcem ou torcem, como também o fazem com as demais escrituras, vírgula. Agora presta bem atenção no que o texto continua dizendo. Distorcem as escrituras para quê? Não entendem as escrituras e o que acontece? São ignorantes em relação às escrituras e o que acontece? Para a própria destruição deles. A palavra destruição tem um sentido de destruição completa, perdição eterna no inferno, danação eterna no inferno, morte eterna no lago de fogo e enxofre,
ou seja, o lugar aonde Jesus diz que serão lançadas as pessoas que não creem nele como Senhor e Salvador pessoal. Pessoas que não se arrependeram dos seus pecados. E Jesus ainda diz mais, e a Bíblia inteira confirma isso: Deus não criou o homem para ser lançado no inferno. Porque Jesus é claro, e quando ele fala dos condenados que serão lançados na perdição eterna, ele diz: o lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Deus preparou o inferno para Satanás e os demônios que o seguiram na rebelião. Não para mim, para você, para nós seres humanos. Mas aí o texto bíblico está dizendo que quem não estuda a Bíblia e por isso não tem entendimento da revelação de Deus, quem não lê, não estuda a Bíblia e por isso é um total, um completo ignorante em relação à Bíblia Sagrada, quem acredita em distorção ou quem distorce o texto bíblico para levar vantagem, esses fazem isso para a sua própria destruição. Esses serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esses terão a morte eterna no inferno. Talvez você estivesse pensando assim, eu refleti sobre isso quando estudava o texto, mas será que Deus não está sendo muito radical quando fala isso? Porque, de repente, eu sou um analfabeto e eu não sei ler a Bíblia. Então, como é que eu vou fazer isso agora? De repente, eu tenho algum transtorno, sei lá, um transtorno de déficit de atenção, não consigo ficar parado ali estudando. Ou então eu tenho, sei lá, uma dislexia. E aí eu leio, eu penso no que leio, eu vou escrever sobre aquilo que eu li, depois nem eu consigo entender o que eu escrevi. Mas aí me ocorreu uma coisa. Romanos, capítulo 10. Talvez você não possa ler, mas Deus te permite ouvir. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não diz que a fé vem pelo ler a Bíblia, diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E aí você vai dizer assim, e esses surdos que nós temos na igreja? Através de Libras, ouviram. E os cegos? Através de Braille, leem e podem ouvir. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, e eu digo isso, e eu falo isso para vocês com plena convicção, porque essa é a experiência da minha vida como pai de uma jovem surda. Quando a Bíblia diz que os surdos ouvirão a palavra da verdade, que os cegos verão a luz de Cristo, e que os loucos não errarão o caminho da salvação, pode crer que é verdade. Porque isso é fato, é verdadeiro, está na Bíblia. Eu já compartilhei da minha avó, Alexandrina, analfabeta. Se pudesse receber um diploma de honoris causa, ela receberia um diploma de analfabeta. Nunca conseguiu, coitada, aprender. Mas ela ouviu a mensagem do Evangelho da Salvação e se converteu. E aí ela ganhou uma Bíblia de presente, não falou uma palavra para quem deu a Bíblia de presente para ela na igreja, que ela não sabia ler. Ficou quieta e ganhou o presente dela. Ela abriu aquela Bíblia, não entendeu nada, porque ela não sabia ler uma palavra. Só que os netos, quando ela estava na casa dos filhos, os netos, ela pegava a Bíblia e senta aqui do meu lado, abre a Bíblia e lê para mim.
E a gente tinha que ler a Bíblia para ela. E ela pedia para ler de novo, ela pedia para ler de novo. Às vezes você lia 10, 15 vezes o mesmo texto, e ela decorava os versículos bíblicos só de ouvir. Porque a palavra tem poder. A palavra quebranta corações. A palavra confronta. A palavra revela Cristo, o único Salvador e Senhor de nossas vidas. Mas quem insiste em não permitir-se a iluminação do Espírito Santo para ter a sua mente aclarada sobre as verdades de Deus e até para saber que tem coisas que não vai entender nunca. Mas quem insiste em não estudar a Bíblia, não ler a Bíblia, permanecer na ignorância, ou quem acredita em distorções, ou quem promove distorções, esses estão condenados à morte eterna no inferno. E a única forma da gente se livrar desses descaminhos, desses perigos, é estudando a Bíblia Sagrada. Eu encerro com uma pergunta. Você está livre desses perigos diabólicos e espiritualmente mortais?